Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós tivemos alguns problemas aí de gravação de aula aí, não conseguimos gravar online. Daí eu tive um problema com o som aí, eu gravei, não saiu o som, mas agora vamos gravar aí a aula de vocês da aula passada, da semana passada, tá? A aula 3.1. Então nós vamos falar hoje de pressão de fluidos. Então, o que são fluidos? Fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma tensão decisoriamente, não importando quão pequena pode ser essa tensão. Então, qualquer tensão que esteja num fluido, ele vai se deformar, tá? Ah, ele é um subconjunto das fases da matéria. Então, os fluidos eles incluem os líquidos, os gases, os plasmas e, de certa maneira, alguns sólidos plásticos aí, tá? Então, vamos entender pressão em fluidos. Essa pressão surge sempre que a gente é, impede o livre movimento dos nossos fluidos aí, tá? Então, é assim que você faz quando você enche um pneu, por exemplo, o ar fica comprimido e nas paredes dos pneus ele é impedido de sair, então ele exerce uma pressão sobre a borracha. Outra situação também é quando tem uma água dentro de uma caixa d'água, para impedir que ela desça lá pelo telhado. Então tem a caixa d'água, existe uma pressão dessa água no fundo da caixa d'água, tá? Então vamos lá. Então, aqui fala também que cada partícula do fluido sofre uma pressão. A nossa situação problema de hoje é uma engenheira, que ela é uma engenheira recém-formada, ela está indo trabalhar numa eclusa. A eclusa é como se fosse um elevador hidráulico, permitindo que os navios transitem aí para os rios e consigam vencer alguns desníveis, né? Então tem dois níveis lá, um mais baixo e um mais alto. Essa barragem enche, essa eclusa enche de água, o navio sobe, aí consegue vencer esse vão, esse nível superior aí. E ela quer entender como funciona esse sistema aí. E a gente precisa ter duas situações aí no, na nossa situação problema. Ela quer saber a pressão quando tiver a eclusa no mínimo, tá? Que é a altura máxima, mínima aí que um navio possa entrar, e depois no nível máximo aí. Então a gente vai ver como funciona essa parte aí para fazer. Então, para a gente quantificar fluido, a gente vai usar o volume, tá? Então, toda vez que é volume, a gente quantifica como o nosso fluido. Então, a gente vai usar aí o nosso volume, que vai ser lado vezes a nossa altura, tá? Considerando essa altura como A aí, para ficar a nossa fórmula, de volume vai ser a área o A ao cubo. Ou, como é mais fácil de entender, o volume é a nossa área vezes a altura do objeto, tá? Então, a unidade que a gente tem de volume é metros cúbicos e litros, tá? Então ele fala aqui na primeira unidade transformar um metro cúbico para centímetro cúbico e quanto vale um litro em centímetro cúbico. Então um metro cúbico é 1 vezes 100 centímetros cúbicos, então tem que levar tudo ao cubo, vai dar 10 a sexta centímetro cúbico. E um metro cúbico é 1.000 litros, então se é 1.000 litros, é 10 a terceira do litro, né? Que a gente eleva um 1.000 aqui ao terceiro, vai dar 10 a sexta centímetro cúbico, tá? Que a gente viu ali. E para 1 litro seria 10 a sexta dividido por 10 a terceira, né? Que é 2 centímetros, que a gente chega em 1.000 centímetros cúbicos, ok?
Então aí só uma transformação de unidade aí só para mostrar para vocês, coisa que vocês já sabem fazer. Densidade. O que é densidade? Na realidade, todo líquido, gás, todo fluido, ele tem uma determinada densidade, ou que a gente chama de densidade. Em alguns lugares vocês vão ver como peso específico, massa específica, ou densidade, tá? Então, como que a gente calcula essa densidade aí do nosso líquido, tá? Essa densidade aí, ela vai ser a massa dividida por nosso volume, tá? Então é a massa do fluido dividido pelo volume dele. Para a gente entender aí, você imagina uma garrafinha cheia de ar ou uma garrafa cheia de água. Qual que vai pesar mais? A água, né? Por quê? Porque a densidade da água é maior do que a densidade do ar. A nossa nossa peso específico no medida dela no SI, ela vai ser gramas por centímetro cúbico ou quilogramas por metro cúbico, tá? Então a gente pode usar essas duas unidades aí no nosso SI. Aqui, se você tiver conhecer qual é a densidade do produto e quiser saber a massa dele, mudando lá na forma, isola a massa, a gente tem que densidade vezes o volume, né? Então, o primeiro volume aí, primeiro exemplo aí. O mercúrio é um metal conhecido que se encontra na natureza no estado líquido à temperatura ambiente. Você possui um pequeno recipiente cilíndrico preenchido de mercúrio e você mediu o diâmetro e a altura do recipiente do cilindro com uma régua e teve os seguintes dados. Você teve que o diâmetro era 4 centímetros e a altura 6 centímetros. Então eu tenho aqui meu diâmetro igual a 4 centímetros e minha altura vai ser 6 centímetros, ok? Tá. Daí ele falou que pesou o recipiente, uma balança, encontrou a massa, nossa massa, de 1023,8 gramas, tá? E aí ele quer saber qual que é a densidade do mercúrio. Então vamos lá, fórmula da densidade é igual a massa sobre nosso volume. Bom, a massa eu tenho, o volume eu não tenho. Então vamos lá, para a gente achar o nosso volume, a gente tem o seguinte, a gente tem que o nosso diâmetro é 4 centímetros, se eu tenho diâmetro, o raio vai ser o diâmetro dividido por 2, né? E isso vai ser 4 dividido por 2, vai ser 2 centímetros. Pela nosso volume, ele fala que a área vezes a altura, né? A área do cilindro é πr² vezes a nossa altura. Então, nosso volume aí vai ser π vezes o raio ao quadrado, que é 2 ao quadrado, vezes nossa altura, que é 6. E esse volume aí vai dar 75,4 metros cúbicos. Ok, agora é só jogar na fórmula, né? Então eu tenho que minha densidade, eu tenho a massa 1023,8 dividido por 75,4,
eu tenho que minha densidade vai ser 13,58 gramas por centímetro cúbico, ok? Bom, ele fala que ele quer nas unidades do SI. Então essa primeira unidade eu já sei que é grama por centímetro cúbico, né? Se a gente voltar lá nas nossas equações lá, vocês vão ver nas nossas primeiras considerações da transformação de unidade, é só você pegar esse valor, multiplicar por 1000, e vocês vão ter por quilo metro cúbico. Então, para fazer por metro cúbico, você multiplica isso aí por 1000, dá 13.580 quilos por metro cúbico. 13.580 quilos por metro cúbico. Então, nós chamamos aqui para as nossas duas unidades. Bom, fazendo essa parte aqui, já achando aí como a gente consegue achar a nossa densidade, vamos agora calcular as nossas pressões, né? Então, o que é pressão? A pressão sobre uma determinada superfície é justamente a força que essa superfície sofre por essa unidade, tá? Então, a gente tem que a pressão é a força dividida por área, tá? Então, aqui é uma força e aqui é a área, ok? A medida dessa força dividida por essa área vai ser newtons por metro quadrado, tá? A força é newton, a área é metro quadrado. Então, a gente diz que isso chama Pascal, tá? Então, 1 newton por metro quadrado é igual a 1 Pascal, tá? Pascal é o nome do cientista que descobriu essa pressão aí. Então, vamos lá. Segundo exemplo, ele fala o seguinte: uma tubulação de 3 centímetros de raio determina em uma placa móvel que a veda completamente e o outro lado não está em contato com o fluido. Então ela está no vácuo, tá? Então ela está dentro do vácuo. E ela está ligada a um dinamômetro, e o dinamômetro mede uma força de 400 newtons sobre a placa. Inteiramente causando pela pressão do líquido. Suponha que não há nenhuma força de atrito atuando sobre ela, qual o valor da pressão? Ok. Então, ele me deu o raio da tubulação, que é 3 centímetros, e ele me deu também a força, que é 400 newtons, tá? Então, vamos lá, eu preciso da pressão, que é a minha força dividido pela minha área. Bom, a força eu tenho, eu preciso achar minha área, tá? Como a gente está em newton aqui, a gente vai precisar transformar isso aqui em metros, né? 0,03 metros, que é 3 centímetros. Então, vamos lá. A área do cilindro, que a gente já conhece, π vezes r ao quadrado. O que vai dar esse valor? Vai ser a área igual a π vezes 0,03 ao quadrado. Nossa área vai dar 0,00282 metros quadrados, tá? Então vamos lá. Aqui é 400 mil. Então eu tenho que a minha pressão vai ser 400 dividido por 0,00282 metros quadrados. Fazendo a conta aí,
a gente chega no resultado que a nossa pressão vai ser 1,41 vezes 10 a quinta Pascal, tá? Então, como o número é muito grande, tá? Então, vai ser 1 mais 5 casas para cá. Então, 1 vezes 10 a quinta, que é a nossa notação científica, tá? Pessoal, quem não lembra de notação científica, precisa dar uma revisada aí em notação científica, porque impressão usa muita parte de notação científica, tá? E na parte de engenharia em si usa-se muita notação científica, porque os números geralmente são grandes aí, tá? Então, vamos lá. Outra situação. A gente está falando de pressão da água, mas se a gente estiver no local em ar livre ou em um local aberto, tá? A gente tem mais uma força atuando aí. A gente tem mais uma pressão. É a nossa pressão atmosférica, tá? Então tem uma pressão agindo em cima de todo o nosso líquido quando ele estiver em situações ao ar livre, em situação aberta, ou seja, quando ele não estiver no vácuo, tá? Então sempre vamos ter essa pressão. E o que significa isso aí? Significa que nós temos um ATM, que é a nossa pressão atmosférica, e isso significa que ela vale 10 a quinta Pascal, tá? Ou seja, 100 mil newtons por metro quadrado, tá? Então ela tem essa quantidade gigante aí de pressão que ela atua. Parece pouquinho, mas não é não. A gente não sente, mas existe essa pressão aí, tem esse peso de coluna que é aplicado sobre o nosso solo aí, gerando essa pressão indicada aí. Então nós temos a coluna de atmosférica agindo aí no solo, em tudo que tiver ao ar livre. Então vamos dar um exemplo aí de uma piscina. Então eu tenho uma piscina que ela é retangular e tem comprimento 3 metros e uma largura de 5 metros. E ela tem uma altura de 10 metros. Ok. Qual é a pressão aplicada sobre o fundo da piscina, sabendo que a densidade da água é 1000 kg por metro cúbico ou 1 grama por centímetro cúbico? Bom, vamos usar o 1000 kg porque a gente já está tudo em metro, então vamos usar o metro, tá? Então vamos lá. O que a gente quer saber? A pressão, que vai ser a força sobre a nossa área, tá? Bom, a gente não tem a nossa força, né? Como que a gente pode achar a nossa força aí? A força vai ser a nossa massa vezes a gravidade, tá? Porém, eu não tenho a massa também, então eu preciso achar minha massa. Como que eu acho minha massa? Pela fórmula lá da densidade, né? A massa é igual a densidade vezes o volume. Ok, agora já consigo sair, porque se eu tenho a densidade da água e eu consigo achar meu volume, então vamos achar. Aqui eu vou achar primeiro a área e depois o volume, porque a gente vai usar os dois, tá, gente? A gente precisa da área aqui e o volume aqui. Então já vamos lá. A área de um retângulo é lado vezes lado, né? Então a gente já pode colocar aqui 3 vezes 5. Nossa área é 15 metros quadrados. E o nosso volume é 15, que é a área, vezes a altura, vezes 10. Vai ser 150 metros cúbicos. Ok, já achei minha área, meu volume. Vamos achar minha massa, que eu já tenho meu volume. Então minha massa vai ser 1000 vezes 150. Então essa minha massa aí minha massa vai ser 1,5 vezes 10 a quinta. Ok. Então,
achei minha massa também. Então já tenho meu volume, eu tenho minha área, então eu tenho minha área, o volume e a massa. Bom, agora eu consigo achar minha força, né? Minha força vai ser a massa, que é 1,5 vezes 10 a quinta. Para dar conta redonda aqui, gente, como ele não deu, vamos colocar aqui que a gravidade vai ser 10 metros por segundo ao quadrado. Assim a gente não evita de fazer muita conta, senão vai dar muito número quebrado aqui. Então, se eu fizer vezes 10 aqui, o que vai acontecer? Minha força vai ser 1,5 vezes 10 a sexta. Certo? Ok. Bom, agora, com isso, eu já consigo achar minha pressão. Minha pressão vai ser 1,5 vezes 10 a sexta, tudo isso dividido pela minha área, que é 15. Então, essa minha pressão vai ser 1 vezes 10 a quinta Pascal. Ok? Bom, eu achei aqui a pressão da água. Como eu tenho a minha pressão atmosférica agindo, o que acontece? Quanto a minha pressão atmosférica? Um atm é 10 a quinta Pascal. Então eu tenho que somar a minha pressão total aqui, que vai ser a pressão da água mais a pressão atmosférica. Isso vai ser 10 a quinta, que é 1 vezes 10 a quinta, né? Mais 1 vezes 10 a quinta. Então, na soma aí, fica, como nós temos os mesmos expoentes, né, gente? A gente só soma os numerais. Então, pressão total vai ser 2 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então, essa é a pressão total que eu tenho no fundo da piscina. Então, vamos lá. Próxima situação. Ele fala o seguinte: prove que a coluna de 760 mg de mercúrio em um tubo de raio de 5 milímetros exerce sobre a extremidade inferior a mesma pressão que uma atmosfera. Então ele quer saber o quê? Ele quer que você prove que aqui dentro, ó, essa pressão interna aqui, ó, vai ser a mesma que a pressão externa, tá? Então a gente precisa saber que essa pressão que está agindo interno do tubo é a mesma da pressão externa. Então ele quer que a gente prove isso. Bom, o que ele deu para ele, gente? Ele deu a densidade, que é 13,58 gramas por centímetro cúbico. Ok. Ele deu a gravidade, que é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Ok também. E ele me deu a altura, que é 760 milímetros. 760 milímetros, ok? Ou, passando já para metro, né? 0,76 metros. Aqui também já passando para quilo, vai ser 13.580 quilos por metro cúbico. Ok. E eu tenho também que ele me deu que o raio do nosso tubo de ensaio aí é 5 milímetros ou 0,05 do metro, né? Bom, agora nós já temos alguns dados para a gente começar a trabalhar. De novo, a gente tem nossa pressão é a força sobre a área, tá?
Eu não tenho força, minha força é massa vezes a gravidade. E eu preciso achar essa massa aqui, né? Então, como eu acho a massa? Primeiro eu vou precisar achar a minha área e o volume, porque a massa eu acho que massa é igual a peso específico vezes o meu volume. Então vamos lá, vamos começar. Eu preciso achar a minha área, que eu vou precisar da área aqui e o volume aqui. Área e volume. Minha área, π vezes 0,05 ao quadrado. Isso vai dar 7,85 vezes 10 a menos 5. Tá? E o meu volume, que vai ser a área vezes a altura, vai ser 5,97 vezes 10 a menos 5. Tá? Então agora tem área e volume, eu consigo achar os meus outros dados. Minha massa aqui vai ser a densidade, que é 13.580 vezes o meu volume, que é 5,97 vezes 10 a menos 5. Então eu tenho que minha massa vai ser cadê aqui? 0,81 quilos. Então achei minha massa. Bom, achada a massa, consigo achar minha força, né? Então minha força vai ser 0,81 vezes 9,8, que é a gravidade. Então minha força vai ser, multiplicando isso aí, peraí, deixa eu fazer essa conta aí, 0,81, eita, 0,81 vezes 9,8, 7,94 vai ser minha força. Cadê aqui? Eita, cadê ela? Achei. 7,84 newtons. Então vou jogar lá que minha pressão vai ser 7,84 dividido por 7,85 vezes 10 a quinta menos 5. E isso vai ser 1,01 vezes 10 a quinta, tá? Pascal. Bom, gente, a gente tem 1,01 vezes 10 quinta Pascal. Eu sei que 1 atm é igual a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Então, aqui a gente viu que é a pressão do mercúrio lá interno, ele vai ser igual a aproximadamente a 1 vezes 10 a quinta Pascal. Sendo assim, a gente consegue provar que a pressão interna do tubo é igual à pressão externa da nossa experiência aí, ok? Outro exercício, ele fala o seguinte: calcule a pressão no fundo de um recipiente de 0,5 metros de altura. Então ele já me deu a altura, que vai ser 0,5 metros,
Preenchido um fluido com densidade, ele já me deu a densidade. 1,5 gramas, opa, 1,5 gramas por centímetro cúbico, tá? Cubo da base é um retângulo, então ele tem um retângulo de lado. Ele fala comprimento e largura, vamos colocar comprimento 0,1, largura 0,4. Em seguida, calcula a pressão no fundo de um recipiente com a mesma altura, preenchido com o mesmo fluido, com uma base circular. Então vamos lá. Vamos começar na base quadrada aí. A gente tem, primeira coisa que a gente tem que achar a área, né? Todas as fórmulas iguais, né, gente? A gente precisa de pressão igual a força dividida pela área. A força eu não tenho, então eu vou precisar da massa. A força é igual a massa, vezes a gravidade. E eu tenho aqui a minha massa, eu consigo achar pelo peso específico vezes o volume. Então eu preciso achar primeiro minha área. Então fazendo as contas aí, a área, precisa transformar o meu peso específico, depois a gente transforma, é só multiplicar por 1000 lá, né? Então nossa área, a primeira coisa que a gente precisa fazer, a área é 0,1 vezes 0,4, isso vai dar 4 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E a gente precisa achar também nosso volume, que vai ser nossa área vezes nossa área, 4 vezes 10 a menos 2, vezes a nossa altura aí, que é 0,5 metros. Então a gente tem que nosso volume aí vai ser 0,02 metros cúbicos. Ok. Bom, eu dei que aqui a massa específica é 1,5 gramas por centímetros cúbicos. Então vamos achar nossa massa aqui. Transformando isso para metro, quilos por metro, vai ser 1.500 vezes nosso volume aqui, 0,02, ok? Ponto 0,2. Essa nossa massa aqui vai ser igual a 30 quilos. Ok. Substituindo na fórmula lá, tá? Da nossa força, vai ser 30 vezes 9,8, vai dar 294 newtons. Alterando lá na fórmula também, nós temos a pressão, que é a força, né? 294 dividido pela área, 4 vezes 10 a menos 2. Isso aí vai dar 7.350 Pascal. E ele pede agora para a gente fazer a mesma consideração, só que na área de um cilindro, né? Um cilindro agora. Qual que é a área do cilindro? Pi r quadrado. Então vamos lá. No pi r quadrado, a gente precisa achar área e volume. Então a área vai ser π vezes 0,9 ao quadrado. Isso dá 0,81 metros. E eu tenho aqui que
meu volume vai ser a área vezes a altura. Ele me deu a altura de 5 lá, né? Continua a mesma altura. Vai ser 0,81 vezes 0,40. Desculpa, gente. Vezes 0,5. Isso vai dar 0,40 metros cúbicos. Metro quadrado. Ok. Posso achar direto minha pressão já, né? Eu sei que massa, eu já achei minha massa, não achei, não, preciso achar minha massa. Minha massa, ela vai ser massa é igual a densidade vezes meu volume. Isso vai ser 1500 vezes o volume, que é 0,40. Isso vai dar 1500 vezes 0,4, 600. Opa, onde ele achando tá 600 quilos por metro cúbico. Tá. Agora minha força vezes a gravidade é massa vezes a gravidade, né? A minha força é massa vezes a gravidade. Vamos jogar aqui direto. Massa vezes gravidade dividido pela área, né? A massa é 600 vezes 9,8 dividido pela nossa área, que é 0,81. Nossa pressão vai ser também 7.350 newton, pascal. Então vocês viram que tem dois recipientes diferentes. Um é retangular, o outro é um fundo redondo, e eles deram a mesma pressão. Então, independente do recipiente, e a forma do recipiente, dependendo das medidas e mantendo-se a mesma altura, vocês vão ver que a gente atinge os mesmos valores. Tá. Situação problema agora é o seguinte: a moça ela quer saber, a engenheira nova lá, acho que ela chama Cris, ela quer saber qual a pressão, dados os largura e comprimento da eclusa, ela quer saber qual a pressão mínima de 4 metros, que é uma maneira de entrar segura aí no nível de água que não vai pegar embaixo os cascos dos navios, e o leito superior do rio, que vai subir lá um nível aí de 14 metros acima do nível inicial. Ó, gente, essa palavra é importante, ó. E depois nós vamos descobrir por que ela é importante. Acima do nível inicial, tá? Então, ela quer descobrir a pressão mínima e pressão máxima, e ela quer saber também, porque tem um medidor de pressão embaixo da eclusa para medir a pressão lá, de variação de pressão, para saber da tubulação se ela suporta os pesos e tudo mais. Então sempre tem um medidor lá mostrando para a gente a pressão. Só que a variação de pressão
não pode passar de 2 atm, tá? Senão esse medidor de forção não vai funcionar. Bom, vamos lá ver se a gente consegue funcionar essa nossa barragem aí, o medidor de pressão. Bom, dados que ele deu aí no problema: comprimento, tá? Comprimento, que era de 60 metros. Ele deu também a largura, que é 20 metros. Ele deu a altura 1, que era 4 metros. Ele me deu a altura 2. A altura 2, gente, muito cuidado. Ele falou que a altura 2 é 14 metros a partir da cota inicial. Então, se a gente tinha uma cota inicial já de 4 metros, que é onde começa o nível da água, a gente vai ter uma altura 2 aí de 18 metros. Ok? Tá. Ela quer pressão mínima, a pressão máxima, e ela também quer a variação de pressão para saber se vai funcionar lá, porque essa variação tem que ser menor, que 2 atm. Então vamos lá, vamos do começo. Outro dado que a gente tem é que a densidade da água é 1000 quilos por metro cúbico, tá? Então, vamos lá, as coisas que a gente precisa encontrar aqui, gente. Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui são nossos dados. Primeira coisa que a gente precisa encontrar aqui, vamos colocar aqui embaixo. Eu preciso da área, tá? A área aqui que é 60 vezes 20. Eu vou ter que minha área é 1.200 metros quadrados. Ok. Agora eu preciso achar meus volumes. Porém, eu tenho duas alturas diferentes aí, tá? Então, eu vou precisar achar dois volumes. Então, eu vou ter que achar o volume 1 e o volume 2. O volume 1 é 1.200 vezes a altura 1, que é 4 metros. Isso vai ser 4.800 metros cúbicos. E a altura 2, que é a mesma área, 1.200 vezes os 18 metros. E isso vai ser 21.600 metros cúbicos. Ok? Bom, agora eu preciso achar minha pressão da água. Então, pressão 1, vamos começar escrito pressão da água 1. Lembrando, antes da gente falar de pressão de água 1, a gente tem que lembrar que a gente está numa eclusa, tá? E se a gente está numa eclusa, é em ar livre, e se está em ar livre, a gente vai precisar de um P total, que vai ser o peso da água mais o peso da atmosfera, tá? Então vamos lá. Primeiro vamos achar o peso da água. Então, o peso da água, a pressão da água, desculpa, pressão da água. A pressão da água vai ser a força 1 sobre a área. Bom, essa primeira força aí, o que a gente tem? A gente vai fazer já direto aqui. Eu vou ter a massa específica vezes o volume vezes a gravidade dividido por área, tá? Eu já tenho todos esses dados, então a pressão da água vai ser o seguinte, vai ser 1000, que é o peso específico da água, vezes 4.800
vezes 9,8. Tudo isso dividido pela área, que é 1.200. Então, a pressão de água vai ser 0,4 atm. Porém, eu falei que para mim ter o peso, a pressão total, tem que ter o peso da água, 0,4 atm, mais a pressão atmosférica. Quanto que é a pressão atmosférica? 1 atm. Deixa eu corrigir aqui, gente, só para, senão vai confundir, quer ver? Na realidade isso aqui vai dar 4, pressão vai ser aproximadamente 4 vezes 10 a quarta Pascal, que vai ser 0,4 atm, tá? Então tem 0,4 atm mais 1 atm da pressão atmosférica. A minha pressão total da água aí, ou minha pressão máxima para 4 metros, né, vai ser 1,4 metros. Então, desculpa, aqui não é pressão máxima, pressão mínima. A minha pressão mínima vai ser 1,4 metros, que é o que nós estamos lá em 4 metros analisando o nível, né? Nível da água, a 4 metros. Bom, agora vamos ver a nossa pressão máxima. Então, nossa pressão máxima é a mesma coisa. Pressão máxima vai ser a pressão total, que é igual à pressão da água mais a pressão atmosférica. Vamos achar a pressão da água. A pressão da água vai ser já substituindo direto, né, gente? A mesma fórmula, que é massa, densidade vezes volume vezes a gravidade dividido por A. Temos todos eles aí. Então, eu tenho 1000 vezes o meu volume, 21.600, vezes a minha gravidade, 9,8. Tudo isso dividido por 1.200. Então, minha pressão da água máxima aí, agora na situação lá 18 metros, vai ser 1,76 vezes 10 a quinta. Sabendo aí que nossa situação aqui é 10 aqui é Pascal, né, gente? Sabendo que a nossa pressão atmosférica é uma pressão atmosférica, um atm, é igual a 10 a quinta do Pascal, né? Então a gente tem que aqui vai ser 1,76 atm, tá? Então a gente vai ter aí que nossa pressão total, ou pressão, de novo eu escrevi errado aqui é pressão mínima, né, que é 4 metros, e aqui a pressão máxima, que é 18 metros. Essa pressão máxima aí vai ser 1,76 mais 1 atm, que é da atmosfera. Nossa pressão máxima vai ser 2,76 atm. E agora a gente precisa achar o delta da pressão, que vai ser pressão final, 2,76 menos 1,76. Essa vai dar, desculpa, 2,76 menos 1,4 menos 1,4. Essa variação nossa vai dar 1,36 atm, e a gente diz que está ok. Então ele vai passar lá no nosso
medidor de pressão, que era para 4, né? Então a gente resolveu aí a nossa situação, problema. Deixa eu voltar aqui para a nossa matéria. Bom, pessoal, agora tem mais alguns exercícios aqui para vocês resolverem, tá? São 3 exercícios. Só vocês resolverem. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo para tirar dúvidas e eu tiro as dúvidas para você. Então, essa é a parte sobre pressão de fluidos e até uma próxima aula aí. Tchau, pessoal. Até a próxima aula.